pensez que le pasteur Maluta peut changer l'histoire du Oui, Congo? oui, je le crois. Sim, eu acredito. Je le crois. Eu acredito. Oui, je le crois. Sim, eu acredito mesmo. Oui, je le crois, parce qu'il marche avec Dieu. Eu Avec Dieu, acredito e é porque ele anda com Deus. E com Deus podemos fazer tudo. Vous pensez que le pasteur Maluta peut changer cette situation? Oui, je pense que le pasteur Maluta est le meilleur candidat qui va changer la situation de notre pays parce qu'il a d'abord le Dieu en lui, il est serviteur de Dieu, à cause de ça, il va changer la situation de notre pays. Eu acredito porque ele é servo de Deus, ele é pastor e ele tem Deus dentro dele. Eu penso que ele vai mudar a situação do Congo. Qual foi a situação mais difícil que você já passou? Pour terminer, quelle a été la situation la plus difficile que vous avez eu à passer? La situation, c'est difficile de déterminer une seule situation parce que tous les jours on vit des situations plus difficiles. É difícil falar de uma situação mais difícil porque todos os dias De a pire en gente pire. sobrevive, a gente enfrenta situações mais difíceis ainda. Parce que c'est de pire en pire tout le jour. Porque as coisas estão piorando cada dia mais. Alors je ne sais pas comment dire. Aujourd'hui c'est plus pire qu'hier. Alors je ne sais pas. Como dizer que hoje é mais pior ainda que ontem. Olá, meu nome é Everton Scheidegger, eu sou contador, advogado, sou empresário aqui no Brasil e também sou pastor. Tenho feito muitas viagens missionárias, especialmente na África, na República Democrática no Congo. No ano de 2010, em uma dessas viagens, eu conheci o pastor Joseph Maluta, um homem que eu aprendi a admirar muito pela sua integridade, honestidade e pelo propósito que ele tem no coração de restaurar o Congo. Um propósito de ajudar as pessoas e transformar o Congo em uma terra de prosperidade. O pastor Maluta recebeu uma missão, um chamado de Deus para ser o próximo presidente da República. E desde aquela época, ele tem se preparado todos os dias para assumir esse cargo. E o pastor Maluta está comprometido com as pessoas. Ele não tem nenhum outro interesse a não ser ver aquela terra crescer e prosperar e se transformar em uma das principais nações do continente africano. Nós cremos que esse tempo está chegando. As eleições ocorrerão no dia 23 de dezembro de 2018 e nós estamos trabalhando muito nesse propósito. O pastor Maluta está se doando, está se entregando muito para alcançar esse objetivo. Eu convivo com ele há muito tempo e posso assegurar, ele é uma pessoa preparada. Ele é um homem em quem eu confio. Confio pelo seu propósito, pelo seu caráter, pelo seu ideal, pela sua missão de vida, pelo seu sonho, por aquilo que ele acredita e também por ser um homem realmente dedicado a Deus, um homem que sabe ouvir a voz do Espírito Santo, que sabe ser guiado, que vai direcionar aquele país não com sua própria sabedoria, mas com a sabedoria divina e vai realmente conseguir levar vida, salvação e restauração para toda aquela terra. Se você é cristão, saiba que esse é o maior de todos os projetos missionários da nossa geração. Se você não é cristão, entenda que esse é um grande projeto de ajuda humanitária, porque juntos nós vamos conseguir tirar milhões de pessoas da linha da pobreza, reduzir mortalidade infantil, levar comida onde há fome, saúde onde há doença, melhorar transporte, educação, enfim, levar riqueza para uma nação. Como é a vida no Congo? Comment il a vu au Congo? Bon, je dirais que la vie au Congo, maintenant là, je parlerai de la difficulté. Para falar da vida do Congo, eu posso falar que a vida aqui é difícil, que tem dificuldade. Parce que moi-même, j'ai vécu beaucoup de choses très difficiles dans ma vie. Porque eu mesmo vivi muitas coisas difíceis. Donc, si je dirais pour le Congo, bon, j'espère en Dieu. Mais il y a des situations qui sont un peu difficiles. Eu espero em Deus. Se falar do Congo, eu acho que eu diria que é muito difícil. E qual foi a situação mais difícil que você já passou? Quelle a été la situation la plus difficile que vous avez eu à passer? Pour parler de la difficulté, c'est presque chaque jour on rencontre la difficulté. Quase cada dia nós encontramos a dificuldade, nós enfrentamos a dificuldade.
c'est tous les jours qu'on rencontre la difficulté. Donc, pour préciser vraiment le temps des difficultés, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Tem muitas dificuldades que nós enfrentamos. É difícil falar de uma dificuldade ou de um dia que passamos muitas dificuldades do que outras. Como é a alimentação das pessoas no Congo? Comment est l'alimentation ici au Congo? En tout cas, ces côtés-là, ces parties-là, c'est la partie la plus difficile au Congo. Essa parte é a parte mais difícil aqui no Congo. Ici, pour manger, c'est vraiment... Il faut faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir manger. Aqui para comer a gente tem que fazer muitos sacrifícios para ter comida. Qual o seu sonho? Quel est ton rêve? Bon, mon rêve, c'est avoir notre pays prospérer. O meu sonho é ver o nosso país prosperar. Et avoir une vie meilleure, que les choses changent, une bonne éducation. Ter uma vida melhor, que as coisas mudam aqui no meu país. Avoir à manger chaque Ter jour comida régulièrement cada dia regularmente. et une bonne éducation. É uma boa educação. Qual o seu nome, sua idade e onde você nasceu? Je m'appelle Cornelius, je suis né au Congo et grandi au Congo, donc j'ai grandi au Congo en fait. Meu nome é Cornelius. Eu nasci aqui no Congo e eu cresci aqui no Congo. Como é a política na República Democrática do Congo? Comment est la politique ici en République démocratique du Congo? En fait, en vrai dire, notre politique va très mal. Para falar a verdade, a nossa política aqui no Congo está indo muito mal. Parce qu'il y a la corruption, Porque tem corrupção, il y a beaucoup de choses qui se passent, vraiment c'est terrible, c'est la honte. tem muitas coisas que se passam que leva vergonha, que traz vergonha, coisas ruins. Il y a l'injustice, quelqu'un peut voler l'argent, peut détourner l'argent du gouvernement, il trouve ça normal. Et puis il n'y a personne pour lui arrêter. Porque tem pessoas que podem roubar dinheiro do Estado e não tem ninguém para prendê-la. Donc, en vrai dire, c'est le chaos vraiment sur le plan politique. Para de falar a notre verdade, nation. é um caos aqui no nosso país. Como a situação da violência no Congo? Quelle est la situation de la violence ici au Congo? Il y a eu tant de fois. Mais je me souviens encore, à l'époque du président Mobutu, il y avait le pillage en 94, je crois. Aconteceu muitas vezes essa violência aqui no nosso país, mas me lembro, eu era pequeno, quando o Mobutu era presidente, que aconteceu uma revolução, uma revolta, que pessoas começaram a quebrar, a pegar de força as empresas. Depuis que le président Mobutu a sa fin jusqu'à aujourd'hui, donc il y a toujours des situations très difficiles chaque jour, mais on est en train d'affronter chaque jour. Desde a queda do Mobutu até agora, sempre acontece coisas difíceis, sempre acontece coisas muito ruins. Qual a situação mais difícil que você já passou? Quelle est la situation la plus difficile que vous avez déjà eu à passer? Oui, il y a eu des moments où je dormis seulement avec le pain, hein. Je mangeais le pain. Aconteceu um momento que na minha vida, que eu dormia só depois de comer um pão. Eu comia só pão e dormia. Donc vraiment pour avoir la nourriture de notre nation, vraiment il faut se battre.
é difícil, é difícil ter acesso na comida, ter comida. É uma guerra, é uma batalha para ter comida. Qual o seu sonho? Pour terminer, quel est ton rêve? Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait des gens qui aiment d'abord la nation. Meu sonho é que nós possamos ter pessoas que amam o país, La personne qui a l'amour du a prochain. pessoa que tem o amor do próximo. Et c'est ce genre de personnes qui peut changer des choses dans notre nation. Esse tipo de pessoa que podem mudar coisas aqui no nosso país. Qual o seu nome, sua idade e onde você nasceu? Quel est ton nom, quel est ton âge et où est-ce que tu as grandi? Mon nom c'est Marcel, Meu nome é Marcel, je suis né à Kinshasa eu nasci aqui em Kinshasa. et j'ai fait l'internat et je suis rentré à Kinshasa. Eu estudei no interior e voltei aqui na capital. Como é a vida no Congo? Como é a vida ici au Congo? Ah, la vie au Congo c'est très difficile, vraiment. A vida aqui é muito difícil, na verdade. E qual a situação mais difícil que você já passou no Congo? Quelle est la situation la plus difficile que vous avez déjà eu à passer au Congo? La situation la plus difficile, surtout ce qui est pour avoir à manger à Kinshasa, pas seulement à Kinshasa, dans le Congo en général, c'est très difficile. A situação mais difícil é que aqui, para ter comida, é muito difícil. Não somente aqui na capital, mas no Congo inteiro, na República inteira. E como você acha que essa situação pode mudar? Comment tu penses que cette situation peut changer? La situation de notre pays peut changer si nous avons à la tête de notre pays un président responsable qui peut penser à la population, pas un président qui serait seulement là pour profiter et piller l'argent et piller les minéraux et tout ça. A situação vai mudar quando nós teremos na cabeça do país uma pessoa que vai ter o amor do povo, que vai privilegiar o interesse do povo, que não vai estar lá para roubar minério, que não vai estar lá para roubar riquezas, que vai pensar mesmo no bem do congolês. E ici l'école, l'enseignement est gratuit? Non, quasiment pas. Não é gratuita. A escola não é gratuita aqui. E como as pessoas têm então acesso à escola se há tanta pobreza e ainda tem que pagar a escola? Comment les gens arrivent à avoir accès à l'éducation scolaire qui est payant? Comment ils arrivent à le faire alors qu'il y a de la pauvreté? Dire que les gens sont en train d'avoir accès à l'éducation à l'école, ce serait un peu mal dit. Parce que déjà, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés qui ne savent même pas qu'est-ce qu'est l'école. Dizendo que aqui a pessoa tem acesso à escola é mal dizer, porque tem muitos jovens, tem muitas crianças que até agora não sabem o que é a escola mesmo. Ici au Congo, l'enseignement gratuit n'existe pas, même à l'école primaire, c'est jamais. Ils ont promis l'enseignement gratuit à l'école primaire, mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Eu estudei pagando porque não tem escola gratuita aqui, não tem, porque tem uma lei que estava falando da gratuidade da escola aqui, mas aconteceu nada, eu paguei. Ils n'ont jamais foutu le pied à l'école, ils ne savent pas les couleurs du tableau, ni Eles nunca se sont mis sur le tive banc. a oportunidade de entrar numa sala, de sentar numa cadeira de uma sala de escola. Et tout ce qu'ils savent, c'est d'accompagner leur père, souvent au travail, le champ, vendre de l'eau. Tudo que eles sabem é acompanhar os pais no trabalho, se for lá no interior, no trabalho de campo, na agricultura, se for aqui no centro ou na cidade, eles acompanham os pais para vender
para vender águas na rua, para vender coisas na rua. É tudo que eles sabem fazer. Et la faillite, il y a une chose qui fait à ce que la violence, parmi les choses qui font à ce que la violence croisse, c'est que l'éducation n'est pas bonne à présent. É uma causa da violência aqui e também porque a educação não é boa. A educação não alcança todas as crianças. Les filles ne sont plus éduquées, ils vont faire du n'importe quoi, ils ont des enfants qui abandonnent, ils laissent dans les rues, ils deviennent des violents. As filhas ou meninas não são bem educadas e vão vão ter filhos, crianças, bebês e vão abandoná-los na rua. Et ces enfants, ce sont eux qui deviendront plus tard des bandits, des criminels, E esses sont en train de ruiner la vie de chaque jour. essas crianças são elas que vão se tornar bandidos depois de alguns anos, são elas que vão se tornar, aqui se chama coluna, vão se tornar bandidos. Voilà un peu. Qual o seu sonho? Quel est ton rêve? Mon rêve est d'avoir un président dans notre pays qui a l'amour du peuple, l'amour du pays et qui va faire de bonnes choses pour faire avancer le pays. C'est ça mon rêve. O meu sonho é que possamos ter o presidente que vai ter o amor do país, o amor do congolês, que vai ajudar os congoleses, que os congoleses possam ter uma vida boa, uma vida de paz. Qual o seu nome, sua idade e onde você nasceu? Quel est votre nom, votre âge et vous avez grandi où? Bon, je me présente au nom de Salem Ndiaye Mapan Manzam. O meu nome é Salem Ndiaye Mapan Manzam. Mapan Manzam. Je suis né à Kin. Eu nasci aqui em Kinshasa. J'ai grandi aussi à Kinshasa. Eu cresci também aqui na capital, Kinshasa. Qual o trabalho que você faz no Congo? Quel est le travail que vous faites ici au Congo? Bon, j'ai travaillé selon les études que j'ai fait. Eu trabalhava segundo a faculdade que eu fiz, Mais j'ai trouvé bon de travailler pour l'Éternel. mas eu fui escolhido, eu escolhi também trabalhar por Deus. Você é pastor no Congo? Vous êtes pasteur ici au Congo? Si, Sim, eu sou pastor. Como é a vida no Congo? Comment est la vie ici au Congo? bon, la vie est tellement trop difficile pour vivre. Il n'y a pas vraiment moyen de vivre. Aqui a vida é muito difícil, não tem como viver de uma boa maneira. Donc, nous parvenons à vivre seulement par la grâce de Dieu. Nós estamos sobrevivendo pela graça. Donc, n'eût été Dieu, nous autres, nous serions déjà enterrés. Sem Deus, nós seremos já enterrados na terra. Parce que tous les efforts qu'on a fournis par les études et tout ça, donc ça ne nous a pas apporté un plus. De todos os esforços que nós fizemos na escola, faculdade, não deram certo. C'est pour cela que nous avons trouvé bon de se réfugier à côté de l'Éternel. Por isso que nós nos refugiamos nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Parce que depuis que je suis né, j'ai grandi, Porque desde que eu nasci e cresci, je n'ai jamais eu une assurance qui me mettrait peut-être à une bonne condition. nunca tive a segurança de ter numa boa condição. Donc il y a toujours des situations là très difficiles, même pour manger, pour dormir, pour étudier, Tem pour faire un sempre- petit déplacement. Tem Il y a sempre toujours dificuldade de des énormes comer, difficultés. de dormir, de pegar transporte, de andar, de viajar. Sempre tem essa dificuldade.
Como é a saúde no Congo? Comment est la santé ici au Congo, la santé Vraiment, publique? depuis que moi, je connais le Congo, jusqu'à présent où je vous parle, Desde que eu conheci o Congo até agora, nous ne vivons pas vraiment convenablement comme d'autres gens vivent dans d'autres pays. não vivemos como todas as pessoas vivem nos outros países. Nous souffrons pour avoir de quoi mettre sur la dent. Nós sofremos para ter comida, Nous souffrons même pour se déplacer, nós sofremos mesmo para viajar, même pour aller d'autres pays ailleurs. Nous mesmo para souffrons viajar para outros países. pour avoir o un sofrimento passeport. Nous souffrons toujours. para ter passaporte é difícil. Donc c'est ce que moi j'ai connu comme difficulté ici au Congo. É essa dificuldade que temos. É verdade que existe fome no Congo? C'est vrai qu'il y a la famine ici au Congo, ou la faim ici au Congo. Je dirais certainement parce que d'autres familles jusqu'à présent, une mère de faim, peut-être 3 jours, ils ne parviennent pas à mettre quelque chose sur la dent, ils ne mangent plus, il n'y a pas de travail. Não tem trabalho, Donc tem muitas la vie famílias. est tellement trop difficile. Tem muitas famílias que passam dias sem comer, sem comida, sem trabalho. Então a vida é muito difícil. Qual foi a situação mais difícil que você já passou? Quelle était la Sua situation vida la no plus Congo? difficile que vous avez déjà passée ici au Congo? Bon, je crois que je peux compter même parmi les 10 situations, Posso contar 9 qui ne sont pas bons. sobre, se eu posso contar 10 da situação da minha vida, 9 não são boas situações. La bonne situation que nous vivons aujourd'hui, c'est quand vous vous confiez uniquement à Dieu. A única situação boa que nós temos Esse é é em Deus e ter a esperança. Donc je dirais que chacun de nous a sa façon de concevoir des choses, a sa façon de voir. La façon dont moi je vois que les choses ne marchent pas. Même ceux-là qui ne travaillent pas, même ceux-là qui travaillent, pour moi je vois que la situation est toujours idem. Estou dizendo que cada tem uma maneira de ver as coisas. Aqui estamos vivendo muita dificuldade e se lá está bom, mas cada tem uma maneira de ver as coisas. Aqui podemos servir a Deus mesmo com a dificuldade. Parce que vous pouvez avoir de l'argent, on vous donne l'argent aujourd'hui, demain quand vous vous rendez au marché, vous verrez que les choses changent. Como aqui, como uma dificuldade que podemos dar como exemplo aqui, que você pode receber dinheiro hoje e amanhã você vai lá no mercado e os preços são muito altos. Comme nous ne possédons pas beaucoup, je peux donner à mon épouse 5 000 francs ou bien 8 000 francs pour manger aujourd'hui. Demain, quand j'irai encore et quand je lui donne encore quelque chose, elle me dirait que non, les choses ont changé. Eu posso dar dinheiro para minha esposa hoje para fazer compras. Amanhã, se eu der o mesmo preço, o mesmo dinheiro, ela vai falar não, porque os preços já mudaram. Donc les prix s'augmentent de jour en jour. O preço Aujourd'hui, le aumenta cada pain, dia ce sera mais. 100 francs, demain, ce sera 50 francs. Hoje o L'autre pão jour, pode ser vous verrez ça à 100 200 francs, francs. 150 e Donc, amanhã vai ser une situation 200, catastrophe que nous 250. sommes en train de vivre ici. Uma situação catastrófica. Pra gente finalizar, qual o seu sonho? Pour terminer, quel est ton rêve? La solution et mon rêve est que Dieu puisse nous faire grâce parce que la situation que nous traversons, ce n'est pas bonne parce que si on nous laisse dans cette situation pendant 15 ans encore ou 10 ans, nous serons tous morts. Eu peço a Deus a graça e também o meu sonho é que a situação mude, que que as pessoas aqui possam viver uma vida maior, uma vida de boa. Senão, daqui 10, 15 anos, se essa situação continuar, não vai ter mais como eles. Todos nós vamos morrer.
qual situação mais difícil que você já viveu aqui no Congo? Bom, já teve algumas, mas eu creio que a mais recente, a mais difícil que eu passei, eu fui como que tomada por vamos dizer assim, um sequestro relâmpago. Eu estava no centro da cidade já à noite, eram 7 horas, e eu peguei um táxi. E os táxis aqui, são táxis pequenos e eles pegam 4 pessoas no táxi, né? E segue a rota. E já havia 2 pessoas dentro desse táxi, entrou eu e outra mulher. E os homens que estavam dentro, eles começaram a falar no dialeto local com a jovem que estava ao meu lado. Depois eles se dirigiram a mim com umas algemas, me ameaçando e perguntando de onde eu era e querendo a minha bolsa. E eu comecei a discutir com eles, eu não queria aceitar aquela situação. E foi bem difícil, né? Graças a Deus, Deus me ajudou, eles não levaram nada. Eles entraram numa rua assim escura e me deixaram, eu saí do carro, saí junto com a moça. E eles não tocaram nada que era meu, né? Mas foi algo assim bem impactante, me deixou um pouco assustada. Teve outras situações também que eu passei aqui, por exemplo, de lidar com a morte de pessoas, né? As pessoas morrem aqui aos montes, assim, é uma coisa que às vezes eu fico chocada, porque eles acham banal. Né? Você vê um jovem de 13 anos ativo na igreja e você viaja quando volta, cadê o jovem que não está? Não, morreu. Como assim morreu? Ninguém diz nada, ninguém me diz nada, porque para eles é a vida, é a vida. Então... Por coisas banais, que em outro país do mundo não aconteceria isso. E então eles se acostumam com isso. Para mim foi bem difícil. E você acredita que o pastor pode mudar a situação do Sim, não sozinho, claro. Ele vai ter que levantar uma equipe de homens sérios, de homens honestos, homens comprometidos, né? E eu sei que a graça já está abraçando, né? A gente sabe que existe uma graça capacitadora de Deus e eu creio que está começando um novo tempo para o Congo, né? Deus está levantando pessoas, né? Quando Deus falou comigo em 2011 sobre o Congo, Ele me fez algumas promessas, Ele me deu algumas passagens bíblicas, né? Para que eu meditasse e aquilo me fortalece a cada dia. Então eu creio no novo tempo para o Congo, eu creio em tudo que Deus prometeu para o Congo, eu vou ver realizado. C'est comme je venais de dire tout de suite. É o que ele vem de dizer um pouco antes. Que Dieu a tout donné au Congo. Deus deu tudo ao Congo. Mais jusque-là, il ne nous a pas encore donné des hommes capables de pouvoir transformer ce qu'il a donné en richesse. Deus deu tudo ao Congo, mas até agora Ele ainda não deu homens capazes de transformar tudo isso que Ele deu em riquezas para o Congo. De pouvoir envoyer la population au travail. De homens capazes de enviar as pessoas ao trabalho. Jusque-là, les hommes qui sont passés n'ont rien fait pour le Congo. E até aqui os homens que passaram pelo poder nada fizeram pelo Congo. Le pasteur Maluta, c'est un nouvel homme. O pastor Maluta é um novo homem. Nous lui accordons le bénéfice des doutes. O Congo vai acordar, vai dar para ele o benefício da dúvida. Et pour cela, nous pensons qu'il est capable de faire quelque chose. Nós pensamos que ele é capaz sim, de fazer alguma coisa. Parce qu'il travaille avec Dieu. Porque ele trabalha com Deus. Je pense que Dieu va l'inspirer de pouvoir sortir ce pays vers le développement. Eu penso que Deus vai lhe inspirar a encaminhar esse país em rumo ao desenvolvimento. Voilà. Quel est votre nom, quel est votre âge et où est-ce que vous êtes né?
Meu nome é Marcos Lisboa. Mon nom est Marcos Lisboa. Eu nasci no Brasil. Je suis né au Brésil. Rio de Janeiro. Au Rio de Janeiro. Tenho 52 anos. J'ai 52 ans. Como você conheceu o pastor Maluta? Comment est-ce que vous avez été en contact avec le pasteur Maluta? Eu conheci esse homem de Deus em Miami, na nossa igreja, a Comunidade Evangélica de Miami. J'ai connu cet homme, le pasteur Maluta, dans notre église, la communauté évangélique de Miami. Bom, eu nunca tinha pensado na minha vida em estar no Congo. Je n'ai jamais eu à penser un jour dans ma vie passer un temps au Congo. E aqui, apesar da gente ver a miséria, sentir o cheiro da miséria. Et au-delà du fait qu'ici où je vis depuis quelques semaines en République démocratique du Congo, au-delà du fait que nous pouvons sentir la misère, nous pouvons vivre la misère. A gente consegue ver que esse país é abençoado por Deus. Nous pouvons voir que ce pays est réellement béni de Dieu. E basta um governo sério. Et il n'a juste besoin que d'un gouvernement sérieux, juste, para que essa nação seja transformada, pour que cette nation soit transformée, e que toda a riqueza que Deus permitiu para esta nação, et que toutes ces richesses ou les richesses que Dieu a placées dans ce pays, seja em primeiro lugar para o seu próprio povo, soit en premier lieu pour le bénéfice de son peuple ou de la population congolaise. Eu sinceramente acredito que ele seria hoje o único candidato que de verdade tem condições de mudar. Et sincèrement, je peux vous le dire que je crois que c'est l'unique candidat qui peut changer réellement ce pays. Porque hoje, para mudar essa nação, parce qu'aujourd'hui, pour changer, transformer cette nation, tem que ser homem de Deus. Il doit y avoir un homme de Dieu. Aplicar os valores morais. Un homme de Dieu qui va appliquer les valeurs morales, éticos, l'éthique, justiça social, une justice sociale. Então eu acredito que sim, que o pastor Maluta vai fazer a diferença e vai transformar esta nação. Et je crois que le pasteur Maluta va faire la différence e vai changer cette nation. E se você é empresário, sabe que o Congo é a terra das oportunidades, porque lá está concentrado um grande volume das maiores riquezas minerais do planeta, além de muita terra disponível, água e muitas outras coisas. Ali serão geradas muitas oportunidades de negócio. Você pode estar conosco nesse grande empreendimento, você pode ser um grande parceiro, você pode orar por esse projeto, você pode falar com Deus e interceder todos os dias para que haja um grande mover de Deus e o pastor Joseph Maluta seja eleito presidente da República. E nós também precisamos da sua ajuda financeira. São muitos desafios nessa área que nós temos. Eu desafio você a dar o seu melhor, a contribuir, a fazer uma doação. Você pode clicar aqui, escolher dentre muitas formas de pagamento e fazer o seu máximo. Eu quero que o seu nome esteja aqui na lista, eu quero ver você como um apoiador, como um ajudador, como alguém que acreditou nessa obra, nesse projeto, como alguém que realmente está preocupado em salvar vidas. Eu tenho certeza que juntos nós chegaremos a esse objetivo e que muitas pessoas serão salvas pela nossa atitude, pela nossa ação, pelas nossas orações e contribuições. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Yeah. Au cœur de l'Afrique. Mon beau pays, le Congo. Le Congo, c'est le top. Yeah. Une terre bénie sur tout point de vue. Dans mon cœur, je t'y porte. Sans aucun regret à l'horizon. Je t'aime, DRC. And everybody knows, how much you are great inside. How much you are great inside my country. Yeah. We the best. The wonder of the world. We on the left, man, yeah. Oh, top to top. We the best. Oh, number one. We on the left, man, yeah. We the best. We the best. Yeah. We the best. We the best. Top number one. Kongo tuzana nyonso. Ukikukuma musika. Tukukikosa ya mingi. Kwani sisi ni washindaji. Hakuna mtu awezaye kutusimamisha. Sisi tunasonga mbele.